Fala pessoal, nessa questão da FUVEST, ele pede para a gente imaginar uma cerca que tem como formato um polígono regular de N lados, o N não foi especificado, e cada um dos lados tem comprimento igual a L. Você tem uma égua chamada estrela que está pastando amarrada à cerca por uma corda, que tem também comprimento L. A corda tem o mesmo tamanho que o lado da cerca. E ela pasta no exterior da região delimitada pelo polígono, ou seja, para fora da cerca. E ele pede para você calcular a área disponível para pasto em duas situações. Na primeira, quando a corda está fixa, está presa em um dos vértices do polígono. Então, é uma situação completamente genérica, a situação que o exercício pede para a gente considerar. Por conta disso, né, para não ficar um desenho muito estranho em que a gente desenha só parte da figura, eu vou escolher um polígono como referência. Então eu vou pegar, sei lá, uma coisa que tenha muitos lados, tipo um octógono, só para a gente ter alguma coisa concreta em cima da qual a gente faça o desenho e perceba o que vai acontecer no exercício. Claro que, na hora de fazer conta, eu não vou considerar que isso é um octógono, né? O octógono é só uma referência para o desenho, para a sua imaginação. Mas na hora de fazer conta, a gente vai deixar tudo em função dessa quantidade N de lados. Combinado? Então, L é o lado da figura, da cerca. E no item A, ele quer que você considere que essa égua, certo? Ela está pastando, a corda dela está presa em um dos vértices do polígono. Bom, pensa aqui comigo. O comprimento da corda é exatamente igual ao comprimento do lado. Então, se ela esticar a corda e caminhar rente ao lado da cerca, no máximo ela chega no próximo vértice. Isso tanto para o vértice da direita quanto para o vértice da esquerda, né? Vamos dizer assim, essas duas linhas roxas são o limite da região que ela chega, já que ela não pode passar para o lado de dentro da cerca. Agora, quando ela anda, né, para outra direção, para a região de fora, como essa corda tem um comprimento igual a L, ela vai descrever, né, os pontos mais distantes onde essa égua consegue chegar, vai descrever um setor circular, concorda? Porque se ela mantiver essa corda esticada, ela está sempre à distância fixa L desse ponto onde a corda está presa, que vai ser o centro dessa circunferência. Então, se a gente desenhar um círculo aqui ao redor, né, um círculo com raio igual a L e centro ali onde a corda está presa, a região que a estrela tem para pastar é dada por este setor circular. Né? Toda essa parte aqui é uma parte que a estrela consegue alcançar. É essa área que a gente precisa encontrar no item A. Agora fica a pergunta, né? Como é que a gente vai achar essa área? Bom, se eu quero calcular a área de um setor circular, eu preciso conhecer o ângulo central, isso não vai ser complicado de encontrar, e eu preciso do raio desse círculo. Isso também já foi dado, né? O raio é L. Então, vamos analisar a situação. Eu não sei qual é o ângulo interno dessa figura, que eu vou chamar de I. Mas eu consigo encontrar essa medida em função das informações do enunciado. O ângulo que a gente está procurando é o ângulo que fica para fora desse ângulo interno, né? É o ângulo, todo o restante dos 360 graus ao redor desse vértice. Então dá para você achar o ângulo interno e subtrair de 360 para chegar no ângulo que você quer, ou talvez seja mais fácil você estender esse lado um pouquinho, né? Prolonga um dos lados dessa sua figura, porque o ângulo que é formado, né, suplementar ao ângulo interno do seu polígono regular é o ângulo externo desse polígono. E veja, o ângulo externo de um polígono, a soma dos ângulos externos do polígono dá sempre 360 graus. Como o polígono é regular, os ângulos externos todos são idênticos. Então a medida de cada um vai ser 360 dividido pela quantidade. Tem um ângulo externo por vértice, vai ser 360 sobre n. Isso significa que o setor circular que a gente está procurando tem um ângulo interno, tem um ângulo central, melhor dizendo, que tem medida igual a 180 mais e. E com isso a gente consegue encontrar, certo, a área disponível para a nossa égua. Então o setor circular
que a gente vai usar no item A tem ângulo central de medida 180 mais o ângulo externo do polígono, e o ângulo externo do polígono é 360 sobre n. Isso significa que a área disponível para a estrela pastar vai ser a área de um setor circular de lado L e ângulo central 180 mais e. Para achar a área de um setor circular, você pode montar uma regra de 3, mas você pode pensar assim, ó. Pega a área do círculo todo, que é π vezes raio ao quadrado. Nesse caso, o raio é L, certo? E eu vou pegar essa área, dividir em 360 partes iguais para descobrir qual é a área de 1 grau, né, de um setor circular que tem abertura de 1 grau, e aí eu multiplico pelo ângulo que eu desejo. Então, eu posso escrever isso daqui como sendo o 180 mais e, que é o ângulo dessa abertura, sobre 360 vezes a área do círculo. Essa fração é a fração do círculo que o setor circular que a gente deseja está ocupando, né? Eu divido o círculo em 360 partes e multiplico por quantas partes me interessam. Se eu fizer essa substituição do e por 360 sobre n, isso daqui vai ficar 180 mais 360 sobre n, e tudo isso está dividido por 360. Acho que pode ser uma boa ideia, para simplificar um pouquinho a álgebra das contas que a gente vai fazer, separar essa fração. O que eu quero dizer com isso? Quando você está somando uma fração assim, ó, sei lá, a mais b sobre qualquer número aqui embaixo, eu posso escrever essa soma como sendo o primeiro dividido pelo denominador mais o segundo dividido pelo denominador. É a mesma coisa, certo? Até porque, quando você tem essas frações separadas, né, o processo de somar a fração, quando os denominadores são iguais, envolve você passar para aquele formato. Juntar tudo numa fração só. Se pode juntar, pode separar, certo? E separar vai ajudar a gente a escrever isso de um jeito que seja um pouquinho mais simples de manipular. Então, vou pegar o 180 e dividir pelo 360 e somar com isso dividido por 360. E, bom, isso é uma divisão de fração. Eu vou conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, o que vai sobrar aqui? Esse 180 sobre 360 vai embora, certo? Fica meio. Na segunda parte, a gente consegue cortar o 360 com o outro. E, portanto, a área que você deseja vai ser meio mais 1 sobre n, tudo isso multiplicado por π vezes lado ao quadrado. É essa área que a égua tem disponível para pastar no item A. Beleza? Então, se fosse uma questão cujos valores eram dados, né? Se você soubesse exatamente qual era o polígono regular, se você soubesse exatamente qual era o lado, não seria uma questão complicada. Mas como só mexe aqui com letra, a situação é muito abstrata, isso pode dificultar um pouquinho. Mas perceba aqui, certo? Os passos envolvem achar o ângulo externo, descobrir a medida do ângulo central do setor e calcular a área do setor. Fechou? Para o item B, ele complica um pouquinho essa situação. Ele pede para você determinar qual seria a área disponível para pasto se a extremidade da corda pudesse deslizar ao longo da cerca. Então, ela não está mais presa no vértice, certo? Ela consegue dar a volta em todo o perímetro do seu polígono. De novo, eu vou desenhar o nosso polígono de referência para ficar mais fácil para enxergar. Então, você já tinha visto, certo? Que a nossa querida estrela, se o vértice tivesse fixo aqui, ela descreveria uma área de setor circular. Essa área que ela teria disponível para pastar. Só que a situação muda um pouquinho nesse item B. Porque se ela pode
puxar essa extremidade da corda para qualquer lugar, então a região que ela vai formar aqui ao redor vai ser diferente. Veja, quando ela anda sobre os lados, quando essa extremidade, né, onde a corda está presa, anda sobre os lados do polígono, com certeza o ponto mais longe onde a corda consegue chegar é um ponto, certo, que forma, um ponto em que a corda forma um ângulo de 90 graus com o lado. Lembra que em geometria a gente calcula a distância como sendo o comprimento do menor caminho de um ponto até algum lugar, e esse menor caminho é o ângulo reto, porque é aqui que a gente tem o melhor aproveitamento, né? A gente consegue chegar mais longe usando, assim, uma mesma distância a ser gasta, vamos dizer assim, né? Para chegar no ponto. Então, usando mais ou menos essa ideia, sempre que ela conseguir andar paralelamente ao lado, ela vai percorrer o caminho de um retângulo. Onde for possível, certo, ela descrever esse movimento que é paralelo ao lado, ela consegue atingir a área de um retângulo. Vou desenhar um retângulo um pouco mais bonito, né? Mas é mais ou menos essa ideia. Andando, certo, com a corda esticada, quando ela está presa sobre o lado da figura, esse é o caminho que ela consegue percorrer. Isso é verdade para todos os lados do octógono. Então, quando ela andar para cá, mesma coisa, né? Quando ela andar para cá, mesma coisa. Porque, de novo, sempre que ela tiver, né, com a corda presa em algum ponto do lado, o lugar mais longe em que ela consegue chegar é quando ela andar perpendicularmente aonde a corda está presa. Isso gera um retângulo, né, de comprimento L, que na verdade é um quadrado. Claro que entre um retângulo e outro, certo? Entre essa corda estar presa em um dos lados do seu polígono e no próximo, ela vai ter que fazer uma curvinha para ir daqui para cá, né? Então, quando ela se movimenta nessa região, a corda não sai do lugar. Ela não deixa de estar presa, né, nesse vértice. Ainda presa nesse vértice, ela consegue descrever esse arco de círculo, que é mais ou menos o que a gente construiu no item A. Então, a região que a estrela vai ter disponível para pastar vai ser essa sequência de quadrados, certo? E entre os quadrados eu tenho setores circulares. E eu vou ter que descobrir a área de toda essa região formada aqui ao redor. Essa é a dificuldade, né? Então, como a gente mencionou, são vários quadrados, tem um quadrado por lado. Tem um quadrado por lado. Se são n lados no total, a área dos quadrados todos vai ser n vezes a área de cada um, que é L ao quadrado. Aí eu vou ter que pensar em qual é a área dos setores juntos. E para isso eu preciso calcular qual é esse ângulo central. Bom, pensa aqui comigo. Quando a gente olha para a situação anterior, eu percebo que quando eu marco o ângulo interno do meu polígono regular e eu marco o externo, eu crio ao redor do vértice 3 ângulos: o interno, o externo e o de 180. E eles juntos somam 360 graus. Isso significa que o interno e o externo são suplementares, disso a gente já sabia, certo? Olha o que está acontecendo aqui. Esse ângulo alfa é o ângulo que eu estou procurando. Por exemplo, esse ângulo aqui. Ao redor desse vértice, eu tenho 2 ângulos retos dos quadrados e eu tenho o ângulo interno do polígono regular ali para dentro. Então, alfa, que é o ângulo que eu estou procurando, mais os 2 ângulos retos, mais o ângulo interno do polígono, completam a volta ao redor do vértice. Eu jogo esse 2 vezes 90 para o outro lado, 2 vezes 90 é 180. Eu descubro que alfa mais o ângulo interno somam 180. Ué,
Mas se o alfa é o suplementar do ângulo interno desse polígono, o alfa tem a mesma medida que o ângulo externo. Isso é uma revelação bastante surpreendente. Sabe por quê? Porque o ângulo externo do polígono regular, como a gente discutiu no item A, mede 360 sobre n. Então, cada um desses setores circulares tem como abertura 360 dividido pelo número de lados desse polígono. O que significa que, se eu juntar todos os setores, quantos setores são? São n setores, porque tem um setor por vértice do polígono. São n setores de 360 graus sobre n de ângulo central cada um. Bom, se eu multiplicar n por 360 sobre n, eu vou descobrir que se eu juntar os setores todos, eu fico com um círculo todo. Olha que doideira! Isso significa que a área dos setores juntos formam a área de um círculo, que é π vezes raio ao quadrado. Pegou a ideia? Esses setores vão aparecer onde no nosso desenho, no caminho da estrela? Vão aparecer entre os quadrados, certo? Quando ela precisa se movimentar ao redor desse vértice. Então, tem um setor por vértice, n setores no total. Como cada um deles tem 360 sobre n de ângulo central, quando eu junto os setores todos, para calcular a área de todos ao mesmo tempo, né? Calcula a área de um, multiplica por n porque são todos iguais. Eu vou descobrir que é como se fosse a área de um círculo. Isso garante que a gente tem um jeito bem simples de calcular a área dos setores juntos, né? E um jeito bem simples para calcular a área que a estrela tem para pastar. A área disponível para pasto vai ser a área dos setores mais a área dos quadrados. N vezes L ao quadrado é a parte dos quadrados. Π vezes L ao quadrado é a parte dos setores. A área do pasto, portanto, vai ser L ao quadrado vezes N mais π. E apesar, olha que doideira, apesar de a situação ser mais complexa do que a situação do item A gente tem uma expressão para a área do pasto que é mais simples, né? A geometria de vez em quando tem dessas, tá bom? Espero que você tenha gostado da explicação. Até mais.